Boa noite a todos. Estamos todos bem dispostos, dentro dos possíveis, não é? Ora, hoje vamos falar, temos aqui o título que é o Rumo a um Mundo Melhor com Jesus. E no fundo é todos, não é? Fazermos o quê? Uma reflexão sobre o que é que nós queremos, o que é que estamos aqui a fazer, não é? É mais ou menos isso. Se lermos Rumo ao Mundo Melhor, o que é isto do mundo melhor? Na prática, com mais ou menos conhecimento, não é? Todos nós ansiamos por um mundo melhor, ou não? É algo que está intrínseco em nós. Queremos um mundo melhor, queremos paz, não é? Queremos harmonia. Mas no fundo, o que é que nós fazemos ou o que é que nós contribuímos para isso, não é? O com Jesus é precisamente porque nós temos, ou tivemos, não é? A companhia de Jesus cá, neste planeta, precisamente para fazer o quê? Para nos servir de guia, não é? Até Ele veio-nos exemplificar como caminhamos, como contribuímos para esse mundo melhor. Porque para que esse mundo seja melhor, o que é necessário? É que se calhar todos nós, não é? Sejamos melhores. É isso que vamos tentar perceber um bocadinho. E para iniciar, vou só tirar aqui o casaco. Emmanuel diz-nos: vê como vives. Por enquanto o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentoras de mandato essencialmente religioso. Os espíritas reclamam de doutrinadores e médiuns as supremas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz e a verdade da nova revelação pudessem constituir exclusivo património de alguns cérebros falíveis. Urge considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens, indistintamente. Ele diz-nos basicamente isto, não é? Diz ele: atenção, não se confundam, não continuem, não é? A fazer de conta de que não é connosco. E ele dá-nos os exemplos. Normalmente nós atiramos para quê? Se a Igreja Católica, não é? Exigimos a responsabilidade de quem? Do Bispo, do Papa, do Padre, que sejam pessoas exemplares, não é? Que cumpram os rigores dos mandamentos de Deus e de Jesus. Se vamos aqui à doutrina espírita, não é? Exigimos de quem? Dos dirigentes, dos trabalhadores, por aí afora. Em todas as circunstâncias, em todas as religiões, não é? Em todos os grupos religiosos. Então, e nós? Não é? Nós temos que parar de continuar a pensar desta forma. Porque nós dizemos, muitas vezes dizemos, mas isso era Jesus. Jesus era um ser perfeito, agora nós não chegamos lá, não é? Mas isso era Francisco de Assis, vamos dar aqui o exemplo, não é? Tantos seres, tantos irmãos que passaram, uma Madre Teresa, por exemplo. Mas isso eram eles. Nós não temos capacidade. Então nós delegamos nos outros a responsabilidade. E o que Emmanuel nos diz é que, atenção, não continueis a delegar nos outros a responsabilidade que é vossa também. O convite é para todos nós. Portanto, nós estamos todos aqui para nos tornarmos seres melhores, para nos aperfeiçoarmos, para atingirmos a perfeição. Então, não basta estarmos à espera que alguém dê o exemplo, e sempre que aquele alguém que está à nossa frente ou acima de nós que falha, o que é que nós fazemos? Apontamos o dedo, não é? E dizemos que aquele irmão ou aquela irmã, estando na responsabilidade que está a falhar, não está a dar o exemplo. E o que é que eu estou a fazer com isto? Nada, absolutamente nada. Porque, independentemente das profissões terrenas que cada um de nós tenhamos, nós não somos fiscais da moralidade dos outros.
É preciso que percebamos isso, não é? Não estamos aqui para fiscalizar a moralidade de ninguém. Estamos aqui para nos fiscalizarmos a nós próprios, para nos corrigirmos a nós próprios. Então, cabe-nos a nós fazermos a nossa parte para atingirmos esse dito mundo melhor. E então Emmanuel alerta-nos dizendo-nos que a chamada é para todos nós, indistintamente de quem somos e que papel é que ocupamos. E não nos cabe a nós julgar o outro. Se alguém que está numa posição acima de nós não cumpre, não é? Ou tem falhas, nós temos que perceber o quê? Que estamos onde? Se conhecemos um bocadinho a doutrina espírita, o que é que nós sabemos? Que estamos num planeta de expiação e prova, que automaticamente nos diz o quê? Que somos imperfeitos, não é? Então, se somos imperfeitos, todos nós cometemos ainda falhas. Então, se há alguém que está numa posição de maior responsabilidade, não vamos dizer o acima ou abaixo, não é porque somos todos iguais, mas se há alguém que está numa posição de maior responsabilidade e eu vejo que esse alguém falha, não me cabe a mim apontar o dedo. Cabe-me reconhecer que todos nós temos as nossas imperfeições. E que se aquele irmão ou aquela irmã falha, vai conseguir não é? Fazer a sua correção. Agora, cabe-me a mim o que é que eu faço para contribuir para a minha mudança para melhor. O trabalho é por aqui. E é isto que nos é pedido. E ele continua a dizer: cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na Terra. O administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhorem o bem-estar do mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Então, o que é que Emmanuel nos diz aqui? Cada um de nós tem o seu papel. Seja um papel mais importante ou mais insignificante, há uma razão para nós estarmos naquela tarefa. Então, o que é esperado de nós? Que aproveitemos essa oportunidade, não é? E que façamos a aprendizagem. Damos aqui o exemplo, não é? Daquele que tem a responsabilidade de gerir os outros e daquele que é o simples servidor. E nós dizemos simples porque parece que não é nada importante. Muitos de nós temos de estar nos papéis do simples servidor para adquirirmos o quê? Essa simplicidade, essa humildade, não é? Porque muitas vezes precisamos para quebrar o nosso ego, que ainda é muito vincado, o nosso egoísmo também. Então, tudo é sempre um campo de aprendizagem. Então, nenhum de nós está no sítio errado. Cada um de nós está onde tem algo para aprender. Nós temos uma aprendizagem inteira para fazer. Então, nas várias vivências que vamos tendo, não é? Vamos tendo a personalidade que é adequada ao nosso desenvolvimento e vamos tendo as profissões ou vamos fazendo as aprendizagens que são necessárias. Então, é como se estivéssemos a desempenhar um papel. Então, nesta encarnação, o que é que me coube? Seja a tarefa mais importante ou seja a tarefa mais insignificante, eu devo fazê-la como? Aceitá-la e cumpri-la com amor, para tirar daí a aprendizagem e o desenvolvimento. A tarefa dos pais e das mães, não é? Que parece insignificante e não é. É muito importante. Temos muita responsabilidade. E estamos já todos aqui, não é? Pelo menos a maioria que somos pais. Se recapitularmos assim numa fração de segundo, já estamos a detectar imensos erros, não é, que cometemos. E outros nem temos consciência ainda. Faz parte. Porquê? Porque somos seres imperfeitos, mais uma vez. Mas é uma responsabilidade que abraçamos, não é? Deus entrega-nos aqueles seres para nós auxiliarmos e ajudarmos a desenvolver. Então é uma tarefa que nos é confiada, é uma missão.
teremos que dar contas dessa missão. E por aí afora. E depois dá-nos por fim o exemplo do cozinheiro, não é? Que ele, no fundo, alimenta o mais inteligente, não é? E o mais simples. Todos precisam da alimentação do corpo, não é? Tudo é importante. Isto para dizer o quê? Que estamos todos interligados uns com os outros. Se assim não fosse, não é? Nascíamos no deserto. Não, nós temos que estar interligados uns com os outros. Senão, como é que nós nos vamos desenvolver? Se eu for para o Marão, lá para um sítio que não tem ninguém, e for para lá viver sozinha, vai tudo correr muito bem. Não vou chatear com ninguém, ninguém me vai incomodar, não vou aprender absolutamente nada, não é? Já pensaram? Uma encarnação perdida. Nós estamos aqui para interagir uns com os outros, para nos entreajudarmos uns aos outros. E se percebêssemos isso, não é? Era tudo muito mais fácil. Porque para isso nós temos que entender que não sabemos tudo, que temos muita aprendizagem para fazer e que deve estar sempre na nossa primeira reação, deve estar o que é que deve estar intrínseco em nós? A entreajuda. Onde é que eu posso ajudar, onde é que eu posso auxiliar o outro, não é? Porque quando nós tivermos este espírito de entreajuda, as coisas serão muito mais fáceis. E ainda Emmanuel, no livro Gotas de Paz, ele diz: examina os teus desejos e vigia os próprios pensamentos. Porque onde situares o coração, aí a vida te aguardará com as asas do bem ou com as algemas do mal. O que é que isto nos diz? O que é que nos alerta? Que nós somos, não é? Aquilo que pensamos, aquilo que sentimos. Então, dependendo do nosso estado mental, ou estamos, como nos diz aqui, o que é que vem? Ou vem algo de bom, ou vem algo menos bom. Isto para nos dizer que a tarefa é toda nossa. Se nós semeamos ventos e tempestades, o que é que vamos colher? Não é? Se semeamos pedras, vamos colher trigo? É óbvio que não. Então o alerta dele é neste sentido: examina os teus desejos e vigia os teus próprios pensamentos. O pensamento é uma força fantástica. E nós não temos noção. Os nossos pensamentos, os nossos irmãos chamam-lhe as telas mentais. Se nós tivéssemos capacidade para ver, não é? Andávamos todos aqui com um televisor aqui em cima. E então andávamos a ver as imagens uns dos outros. Havia de ser bonito. Mas é essa a realidade. Nós, pelo menos uma grande parte, não temos essa capacidade. Mas os irmãos que já perderam o corpo físico, eles captam essa nossa essência, não é? Nós não conseguimos enganar. Então, tudo aquilo que nós pensamos, ainda que não aconteça, já está aqui uma criação mental. Já vai para o dito ar, não é? Já vai para a dita atmosfera. Então, é muito importante e nós somos responsáveis, não só pelos atos, mas até pelo nosso pensamento. Porque até posso pensar em fazer mal a alguém, mas depois não fiz, não é? E eu digo assim, não há problema nenhum, eu pensei, mas depois não concretizei. Não é tão grave, não é? Mas o pensamento que eu criei ficou lá. Criou uma mancha na atmosfera, criou uma sombra. Só o meu pensamento. E pode afetar o outro, não é? Então é com isto que nós temos que pensar e temos que refletir que os nossos pensamentos têm toda a influência, assim como as ações. Mas nós não podemos achar que só porque pensei e depois não o fiz, que não há problema algum. Não. As nossas televisões aqui captam tudo. E nós somos energia. Tudo à nossa volta é energia, não é? Que pode ser mais sublime ou mais densa em função do quê? Dos nossos pensamentos, não é? Então, se eu sou uma pessoa pessimista,
Uma pessoa que está sempre zangada com o mundo e com todos, não é? Que está sempre a pensar, eu quero me vingar disto, eu estou magoada daquilo, eu não sei o quê, isto corre tudo mal. O que é que vocês acham que paira aqui à minha volta? Que energia é que eu tenho? Eu tenho muita sombra aqui à minha volta, não é? E o que é que se vai aproximar de mim? Vocês que até são pessoas muito bem dispostas, vão chegar ao pé de mim e vão dizer o quê? Eu não quero estar à beira dela, porque aquilo está ali qualquer coisa. Entendem? Porque as energias estão diferentes. Mas eu vou ter companhia, ou não? Sim. Quer irmãos, não é? Vamos falar aqui, nós, com corpo, quer aqueles que comungam da minha forma de pensar e de estar, quer os irmãos que já perderam o corpo físico. Porque trabalha a lei da afinidade. E nós somos assim nas nossas relações, nos nossos relacionamentos, não é? Relacionamos com pessoas com quem somos afins. Então, se eu sou uma pessoa deprimida e vocês não são nada virados para a depressão, vocês não vão querer, não é? Não vão querer relacionar-se comigo, porque eu sou uma pessoa muito densa, que até vos vai fazer sentir mal. Então, nós vamos procurar os relacionamentos que nos são afins. Daqui, não é? A tal contribuição para atingirmos um mundo melhor. Ora, se eu quero um mundo melhor, eu tenho que começar a construí-lo onde? Dentro de mim, não é? Porque se eu me torno uma pessoa positiva, uma pessoa que cria amor dentro de si, que cria a fraternidade, que começa a estudar as leis de Deus, começa a perceber o que é que está aqui a fazer, qual é a sua missão, e começa a pensar que estamos todos aqui para o mesmo, e onde é que eu posso ajudar, eu começo a construir um mundo melhor, é ou não é? Começo a construí-lo dentro de mim, começo a modificar a minha vibração, mudo a vibração à minha volta. Eu não mudo ninguém, mas depois aqueles que estão próximos de mim muitas vezes também mudam pelo exemplo. E é assim que nós construímos o dito mundo melhor. Pelo exemplo, não pela imposição. E ele continua a dizer, cada pessoa com a qual entres em contacto é uma página do livro que estás escrevendo com a própria vida. Não exijas de alguém aquilo que esse alguém ainda não te pode dar. Isto é algo que nós nunca fazemos, não é? Que é exigir do outro aquilo que ainda não somos capazes. Quando o outro comete um erro, nós exigimos a correção. Por vezes ficamos muito ofendidos, muito magoados. Como é que aquela pessoa foi capaz de me fazer isto? E não percebemos que nós, ainda na nossa pequenez, não é? Também magoamos os outros e muitas vezes até inconscientemente. Então nós temos que sair deste pedestal e perceber que todos nós cometemos erros, porque todos nós somos falíveis. Deus nos releva as faltas na certeza de que aprenderemos igualmente a perdoar as ofensas e os erros alheios. Vive a própria vida e deixa que os outros vivam a existência que o céu lhes concedeu. Esta parte aqui, Deus releva-te as tuas faltas, não é? Deus dá-nos sempre uma oportunidade e Ele espera que nós façamos o mesmo. E nós muitas vezes que comportamento é que temos? Oh Pai, perdoa-me, desculpa, olha, eu errei, eu falhei, não sei o quê, mas olha, ali é fulana, ela fez-me isto e não sei o quê, não sei o quê. Não, vai ter a correção, porque nós não somos assim, muitas das vezes. E inconscientemente, porque até achamos que isto é normal. Há muitos hábitos que se calhar há 100, 200 anos atrás eram perfeitamente normais. E hoje nós consideramos abomináveis. Significa que já evoluímos um bocadinho e já conseguimos perceber, não é? Onde está o erro. Então isto é mesmo a evolução, é o desenvolvimento. E ele depois diz, vive a própria vida e deixa que os outros vivam a existência que o céu lhes concedeu. Ou seja, caminha, não é? Caminha e deixa o outro caminhar. Porque muitas das vezes nós queremos que o outro dê os mesmos passos que nós damos, achando que esta
é a solução para todos. E não é. Cada um tem o seu ponto, cada um tem a sua forma de lá chegar. Há muitos caminhos para chegarmos ao Pai. E há muitos pontos de partida. Nós não estamos todos no mesmo ponto de partida. Estivemos um dia lá atrás, que Deus criou-nos a todos simples e ignorantes. Mas depois, com o livre-arbítrio, não é? Cada um fez a sua caminhada. Então, neste momento, não estamos todos no mesmo ponto. Cada um está no seu. Mas há uma coisa que nós temos que compreender. É que estamos todos ainda no campo da imperfeição. Então não podemos exigir, não é? Quando nós não somos capazes ainda de demonstrar essa perfeição. Então temos que relevar, compreender ainda as falhas do outro, para que o outro também tenha essa condescendência com as nossas falhas, porque é com os erros que nós aprendemos. Recorda, toda a criatura neste mundo tem um recado a dizer. Aquilo que fazes é notícia da tua presença. Usa a paciência e a tolerância. Nós até somos pessoas muito tolerantes, não somos? O que é que vos parece? Se ninguém nos contrariar, nós somos a tolerância máxima, não é? E quando alguém nos contraria? Pois é. Esta aprendizagem que ainda temos. Falámos muito da liberdade, não é? Mas nós damos essa liberdade ao outro, nós damos esse espaço ao outro, compreendemos-lo. Acham que é possível convivermos uns com os outros, respeitando opiniões diferentes e formas diferentes de estar? Nós muitas vezes dizemos que sim, mas depois, na prática, temos muita dificuldade. Porque não aceitamos as diferenças, não é? Não aceitamos, por exemplo, que o outro não tenha as mesmas crenças que nós. E então, às vezes, caímos no erro de achar que, porque o outro não acredita no mesmo que eu, ele não é boa pessoa e a boa pessoa sou eu. Já pensaram nisto? Nós chegamos às vezes a este desplante de achar que nós é que somos os bons e os outros, porque não pensam igual, não. Está completamente errado, não acham? Allan Kardec, quando fez a codificação, ele disse que o Espiritismo veio, sabem para quem? Para aqueles que ainda não conheciam Deus, que ainda não tinham Deus dentro de si, ainda não tinham encontrado, não é? Esse caminho. Então veio a doutrina espírita com uma explicação mais simples, mais clara, precisamente para nós todos que ainda não tínhamos lá chegado. Não quer dizer que a doutrina espírita seja o caminho para todos nós. Porque há muitos irmãos que até nem têm a religião e que já têm uma aprendizagem maior do que nós. Então não nos cabe a nós julgar, não é? Ou definir quem é que é o bom ou quem é que é o menos bom. Cabe-nos respeitar. E Jesus não trouxe qualquer religião. Jesus trouxe um código de conduta. Todo aquele, não é? Que segue esse código de conduta está a caminhar em direção ao Pai. Por isso é que ele disse, ninguém chega ao Pai se não passar por mim. O que é que ele queria dizer com isso? Se não passar por mim. Se não me seguir o exemplo. Não é? O exemplo na forma de estar, de pensar, de sentir. Então, o caminho para Deus é trilhado de várias formas. Mas todo aquele que cumpre os seus preceitos, chega lá, seja de que forma for. Então, não nos cabe a nós acharmos superiores a quem quer que seja, só porque essa pessoa pensa de outra forma. E não nos cabe a nós andar atrás de crentes, andarmos a converter. O tempo da conversão ficou lá atrás com a Inquisição, com todas as atrocidades que deixámos lá para trás. E esse tempo já passou. E Allan Kardec, o livro que nós temos, que é o que é o Espiritismo, é muito interessante, porque tem lá muitas conversas de Kardec com padres, com ateus, não é? E eles ficam todos muito admirados,
Porque eles dizem, então, mas tu não te esforças, não é, para nos convencer? E ele diz, não, eu não estou aqui para converter ninguém. O Espiritismo não é para as massas, é quando ele diz, o Espiritismo é para aquele que ainda não encontrou Deus, que ainda não acendeu a luz dentro de si. Mas nós não estamos aqui para converter ninguém. Então, temos que também meter isso na nossa cabeça, que não viemos aqui para arrastar multidões nem para converter quem quer que seja, até porque nós todos estamos em aprendizagem. Então não temos que arrastar ninguém, nem temos que dizer que descobrimos a verdade. Temos é que, pelo exemplo, demonstrar que hoje, se calhar, somos melhores do que éramos antes. Não é? Porque se a doutrina espírita não nos trouxer nada de melhor, então alguma coisa se passa. Por qual é a função? É conduzir-nos para Deus. Transformar-nos em seres melhores. Certo? Eu posso precisar da doutrina espírita para lá chegar, outros irmãos podem lá chegar sem passar por este caminho. Agora, se nós nos respeitarmos mutuamente e nos entreajudarmos pelo meio do caminho, não há qualquer problema nisso. Por isso é que existe o livre-arbítrio e o respeito, ou deve existir o respeito pelo outro. Na semente de mostarda, temos aqui o ensinamento. Era um professor que estava a dar uma aula e ele estava a dizer, os homens são professores uns dos outros. Lá está, a tal questão do exemplo. Cada um leciona a matéria que lhe constitui o elemento de trabalho. Assim vejamos, o alfaiate, o que é que ensina? A costura, o que é que ele pode ensinar, não é? A costura. O sapateiro, que trabalha com o calçado, pode ensinar essa arte. E nisto ele faz uma pausa ao professor. E o aluno, o José Guedes, perguntou, professor, e o embriagado também ensina? Aqui estamos nós, não é? O José Guedes somos todos nós. Então, e o embriagado também ensina? E ele responde, como não? O que é que um bêbado tem para ensinar, não é? Diz ele logo pronto. E ele, não é, porque é um professor já idoso, já tem a experiência da vida, o que é que ele responde? Um alcoólico ou um bêbado ensina aquilo que nós não devemos fazer, não é? Ensina o caminho a evitar. Então é tudo uma aprendizagem se nós estivermos atentos e quisermos realmente fazer a mudança. Não é? Porque muitas vezes o que é que nós fazemos? Usamos a desculpa. E aqui serve muitas vezes, quantos de nós conhecem várias realidades? Vamos falar das realidades familiares, por exemplo. Há realidades muito dramáticas, não é? Famílias muito disfuncionais. Falámos aqui do alcoolismo, a violência doméstica, por aí fora. E muitas vezes os seres que saem, não é, daquela família, daquela aprendizagem, dizem que se tornaram pessoas más, por vezes até se tornam agressores, alcoólicos, porque tiveram aquele exemplo. E outros não saem seres completamente diferentes, precisamente porque viram aquilo que não queriam. Todos nós conhecemos, não é? Então, não é a vivência, não é a experiência que nos define. O que nos define é a nossa essência e o que é que nós estamos dispostos a mudar. Porque se já tenho a mudança dentro de mim e convivo com esta família, não é, disfuncional ou com o alcoolismo, e eu já consigo aprender com aquilo, eu vejo que eu não quero aquilo e eu já traço um caminho diferente e faço essa aprendizagem. Por vezes é esse choque que eu preciso para fazer essa aprendizagem, é estar ali lado a lado com tudo isso. Então, nós não podemos usar isso como desculpa para não termos feito o nosso trabalho, não é? Não podemos dizer que nos tornamos ladrões ou que nos tornamos, sei lá, o que vocês queiram imaginar, porque tivemos uma vivência familiar complicada. Temos que perceber uma coisa, é o que está dentro de nós. As dificuldades que a vida nos traz, sabem o que é que faz? Aflora o que está dentro de nós, para o bem e para o mal.
Por isso é que muitas vezes os irmãos dizem que se queres conhecer, observa-te, não é? Nas tuas reações. Nas primeiras reações que temos em qualquer situação que nos apareça. Qual é a nossa primeira reação? Porque às vezes nós temos uma primeira reação e depois refriámo-la, trabalhámo-la, não é? E até vamos à frente e modificamos. Isso acontece quando? Quando a reação não é boa. Não é? Quando alguém nos diz alguma coisa e eu vou logo prontamente para ripostar, mas até já tenho algum senso, paro e digo, calma lá. Mas o que é que isto me diz? Esta primeira reação que eu tive diz-me que eu ainda tenho trabalho a fazer. Entendem? Então o problema não está na vivência que me foi colocada. Isso não me define. É difícil? É. Mas é para eu me trabalhar. Então o problema está naquilo que eu ainda tenho dentro de mim. E a situação em que me colocaram aflorou aquilo que eu ainda tenho dentro de mim. E que foi o que fez, não é? Com que eu continuasse. E nós muitas vezes não compreendemos isso. E nós conhecemos relatos de pessoas muito bem-sucedidas que saíram de situações muito complicadas. Porque elas já tinham dentro delas, não é? Essa mudança, a essência já era outra. Então, nós temos sempre a oportunidade de fazermos essa mudança. Basta é que nós queiramos. No livro de Vinícius, Nas Pegadas do Mestre, ele tem lá esta parte que fala da virtude e que é também um alerta. E ele diz assim: a virtude não é veste de gala para ser envergada em dias e horas solenes. Ela deve ser nosso traje habitual. A virtude precisa fazer parte de nossa vida, como o alimento que ingerimos cotidianamente, como o ar que respiramos a todo instante. A virtude não é para ostentação, é para uso comum. É falsa a virtude que aparece para os de fora e não se verifica para os familiares. Quem não é virtuoso dentro do seu lar não será na via pública, embora assim aparente. E quando falamos na virtude, falamos tudo, não é? Que é a moralidade do homem, não é? E o Vinícius alerta-nos para isso, que não basta aparentarmos. Porque não podemos aparentar cá fora que somos boas pessoas, não é? E depois dentro de casa somos uns diabinhos, como ele diz. Lá para fora, para a sociedade, enganamos e parecemos uns seres muito virtuosos. Mas depois cá dentro está tudo completamente diferente. Então, nós o que é que fazemos com isto? Estamos a enganar-nos a nós próprios. Estamos a perder tempo. E é isso que ele nos alerta. Não basta quereres parecer. Tu tens de ser, não é? Tem que sair de dentro para fora. E ele continua a dizer: não há virtude privada e virtude pública, não é? Não há Alice dentro de casa, que é um diabo, e há Alice fora de casa, que parece uma santa. Estão a entender? Eu até posso enganar a sociedade, mas não engano a Deus. Nem aos irmãos espirituais que andam à nossa volta, não é? Por causa da tal televisão que eu falei, que eles sentem a nossa essência. Então nós temos que ser os mesmos. É quase como estarmos aqui, seja na associação espírita, seja numa congregação cristã, seja onde for, em que possamos estar a assumir um papel e aqui até queremos parecer boas pessoas. Mas depois chegamos da porta para fora, não é? E os nossos exemplos não dizem nada, uma coisa com a outra. E as pessoas depois dizem: poça, afinal... Mas o que é que eu disse lá atrás? Nós não somos fiscais da moralidade do outro. Cabe-nos a nós, não é? Policiar-nos a nós próprios. Lá está. Ir buscar o exemplo do não fazer. Não é? Fulano ou fulana tem esta responsabilidade, parece muito boa pessoa, mas depois lá fora é uma desgraça. Eu não quero fazer o mesmo. É uma aprendizagem, é um exemplo para nós. E ele diz aqui no fim: o vício não cede o lugar sem luta. O que é que isto quer dizer? Que não é fácil, não é? Porque está enraizado em nós. E o que é esta luta?
É a nossa persistência, a nossa força de vontade para trabalharmos nessa mudança. E por fim, o Emmanuel diz-nos assim: se já dominas a ti mesmo, ampara aqueles que ainda não conseguem evitar a própria irritação. Se tu já és capaz, ajuda o outro. Se te sentes com saúde, socorre aquele que está doente. Porque eu hoje tenho saúde e amanhã posso não ter. Lá está, o entre ajudar-nos. Se estás forte, auxilia os mais fracos. Se tens algum dinheiro, faz a doação de alguma parcela ao necessitado que espera a bênção de um pão. Solidariedade é a lei da vida. Hoje consegues apoiar alguns, amanhã talvez precisarás do apoio de todos. É isto mesmo, nós temos que conviver em solidariedade uns com os outros. E só assim é que nós vamos atingir o chamado mundo melhor. Não podemos estar aqui à espera que de um dia para o outro as coisas se mudem, quando eu não estou disposta a mudar. E exige a mudança ao outro. Então nós estamos todos aqui para fazer o quê? Para fazermos a nossa mudança. Porque todos juntos, não é? Vamos fazer a mudança global. Então cabe-nos a nós ter discernimento, ter a vontade e ter a disciplina, porque tal como nos disse o irmão lá atrás, não deixamos os vícios sem dar luta. É um trabalho miudinho e contínuo. Estarmos sempre a policiar-nos, a dizer, esta vez ainda não consegui, mas eu vou fazer para a próxima. Mudar. Nós somos animais de hábitos. E tudo que nos convida à mudança, o que é que acontece? É um tumulto. Vamos imaginar um local de trabalho em que não interessa o que é que se faz, mas há formas, há métodos de fazer um trabalho, não é? E de repente vem alguém e diz, mas agora nós descobrimos uma forma mais eficiente e quer implementar essa forma. É uma guerra, é ou não é? É uma guerra. Uns estão mais dispostos, outros dizem logo que é impossível, outros dizem, mas eu há 40 anos que faço isto assim. Por aqui nós vemos o nosso exemplo. Nós não estamos abertos à mudança. Nós queremos a nossa vidinha exatamente da mesma forma, tudo igual, mas depois queremos um mundo melhor. Queremos que as coisas nos venham parar aos pés. E nós não estamos aqui para que Deus, para que a espiritualidade esteja ao nosso serviço. Nós estamos aqui para estarmos ao serviço de Deus. E é com esta postura que nós temos que começar a trabalhar a nossa mudança. E era isto que trazíamos para hoje.